O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a grata satisfação de receber em nossos estúdios hoje a professora doutora Sônia Albano de Lima. Sônia Albano de Lima é membro integrante do GEP, membro colaborador do projeto Pensar e Fazer Arte, minha parceira há muitos anos, professora do programa de pós-graduação em música da IA Unesp, doutora em comunicação e semiótica e artes pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doc no IA Unesp. Possui inúmeros livros publicados e artigos em revistas científicas nacionais e internacionais. Sônia, é um grande prazer receber você em nossos estúdios para falar sobre música, não é? E, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você a respeito do ensino da música. Como você vê o ensino da música na escola, na educação básica principalmente, já que agora ela é uma disciplina obrigatória? É o seguinte, o ensino de educação básica, o ensino de música na educação básica, ele teve um período em que foi optativo. Com a LDB 4024 de 61, essa disciplina passou a ser uma disciplina optativa. E com isso nós tivemos um prejuízo considerável que foi mais ou menos corrigido com a LDB 9394/96, que instituiu o ensino artístico obrigatório. Mesmo assim, até a última lei, que foi de 92, nós tivemos a obrigatoriedade do ensino de música. E daí houve uma corrida atrás de professores de música. O curso de licenciatura em música era um curso muito recente, não haviam tantos professores de música para serem inseridos no mercado. E os professores generalistas, eles não tinham uma formação musical nos seus cursos de formação. E com isso, a música ainda está conseguindo um lugar ao sol, né? E nós, por exemplo, nós temos uma dificuldade muito grande, porque a lei, ela obrigou o ensino de música, só que também o ensino das artes, ele não é exclusivo, o ensino da música. Então, com isso, nós temos um certo prejuízo na educação básica em prol das artes visuais, que é muito mais fácil nós termos professores generalistas. Mas também não é uma questão de facilidade, é uma questão de necessidade. Será que não se aprende a fazer lei de acordo? Não, foi um critério imposto pelo governo. As associações, elas queriam um ensino obrigatório para todas as artes separadas, mas a polivalência predominou. E em prol mesmo do pouco número de professores de música que havia no mercado. Então, com isso, nós tivemos um certo prejuízo. Mas está indo. Está indo, nós estamos tentando abrir espaços, os projetos culturais têm sido muito importantes, as universidades têm instituído muitos projetos para ensino da música e também nós temos muitos cursos de capacitação que estão sendo ministrados para que haja um nivelamento. Agora, nivelamento em termos de competências. Em termos de competências, já que os professores generalistas não tiveram esse aprendizado nos seus cursos de formação. Entendi. Então, fica nada mais nada igual a nada, né? Então, nós temos que correr contra o tempo. E também nós estamos instituindo vários cursos para professores generalistas. As universidades estão dando esses cursos para os professores generalistas, né? Seria mais ou menos isso. Agora vai sair um parecer, já saiu o parecer
2013, que vai operacionalizar o ensino de música para a educação básica. Ótimo. Mas ainda a resolução não foi aprovada, não foi homologada a resolução. Bom, espero que não demore 10 anos, não é? Vamos à segunda pergunta agora. Que motivos levaram você a produzir livros infantis para ensinar música como esse que você tem aí? Bom, os motivos foram bem claros. Não existe um material para os professores generalistas, não existe uma amplitude de material para os professores generalistas ensinarem música. O que é uma pena, né? Eu dei uma entrevista há pouco tempo e haviam uns 15, 16 livros direcionados para o ensino de música para os professores da educação básica, principalmente para o ensino fundamental, início de curso, porque eles vêm de um curso de pedagogia e são obrigados a lecionar para as crianças e falta esse material para eles, né? Então, a minha preocupação foi uma preocupação eminentemente pedagógica, né? Eu pretendia introduzir no mercado alguns livros que fossem atrativos para as crianças, mas que também, subjetivamente, contivessem material para que os professores lecionassem. Quer dizer, que atingisse o aluno e que ajudasse o professor... E de uma forma implícita... Que ajudasse o professor a ter material... Ajudasse o professor a ter um material de auxílio em suas aulas de música. Muito bom, muito bom. Já falaremos do livro já já. E na terceira pergunta, seria quais os objetivos pedagógicos que você almeja quando elabora esses livros? Porque eles são tão criativos. Aliás, eu fui ao lançamento desse livro, que foi na Casa das Rosas, uma noite muito bonita, que eu fiquei encantado e comecei a ler o livro, eu não vi nem quem estava na exposição. Porque eu gostaria de saber, Sônia, como é que nasceu a ideia, não a ideia do livro e do material, mas como nasceu a ideia no contexto da história, né? No contexto que você usa para ensinar música para a criança. Bom, o meu objetivo foi muito claro. Eu não pretendia inovar com, por exemplo, ensinar música contemporânea. Eu me reportei à minha infância e ao meu ensino musical, que foi extremamente retrógrado. Então, partindo disso, eu falei, não, eu quero fazer um livro que a criança se sinta bem de ler e, ao mesmo tempo, o professor tenha uma amplitude maior. Quer dizer, a partir do que eu fiz, os professores poderiam ampliar a forma de lecionar. Então, esse foi o meu primeiro desejo. E também eu fiquei pensando como vou agradar a criança. Daí eu pensei em Paulo Freire, né? O que é letramento musical? Eu pensei em letramento como Paulo Freire indica. Sim. Ler é ler o mundo. Então eu me reportei como a criança lê o mundo e como ela vê a música nesse contexto. Então, por exemplo, se eu fosse ensinar uma clave de sol, uma clave de fá, uma nota, ela não teria nenhum prazer de fazer isso. Ou solfejar. Ou solfejar, ou simplesmente cantar, como existia no canto coral antes de 61. Ela logo se desinteressaria, né? Então, eu resolvi fazer uma história infantil. E daí eu me reportei à minha infância e pensei na abelhinha, que é E coloquei uma abelhinha humanizada. E formei a historinha da abelhinha, e ao mesmo tempo que eu formei essa história, eu fui criando as composições. E pela primeira vez eu criei músicas com base nos intervalos.
Porque Além da história, você fez a além da composição. história, eu fiz as composições E a Flávia... baseada nos intervalos, porque eu pensei, se uma criança não consegue entoar uma escala, o que ela poderá cantar, o que ela poderá aprender? Então, eu fiz cada intervalo musical, eu fiz uma musiquinha. Então, eu fiz 7 musiquinhas e compus essas musiquinhas, publiquei e coloquei no livro. Então, fiz com percussão, para que depois eu ampliei para percussão, porque se elas quisessem tocar triângulo, se elas quisessem tocar aqueles instrumentos que eles fazem com sucata, então eu pensei, elas poderão fazer isso. E, ao mesmo tempo, aquilo possibilitava que a professora ampliasse as músicas e ampliasse também a forma de aprender um ritmo, a forma de aprender os intervalos e tudo mais. Quer dizer, dá licença, vamos mostrar o livro? Claro. Olha, esse foi o livro que foi lançado na Casa das Rosas, foi uma beleza de edição. E quem comprar o livro, que é muito bem estruturado, já tem a possibilidade de ter gravado. Sim, Gravado. Nós gravamos. Explica a gravação, a voz da Flávia também cantando. É o seguinte. Daqui a pouquinho, deixa eu só mostrar. Esse é o livro que foi lançado. É uma maravilha, eu fiquei encantado. Obrigada. Muito bonito, muito bem feito, muito bem desenhado. E eu acho que a criança vai ter, assim, um prazer duplo. O prazer de iniciar a ler alguma coisa interessante, não é? De ler, o processo de leitura e o processo também de aprendizagem de música. Explica como foi a gravação. Eu fiz esse livro para crianças de 7 a 9 anos, porque elas têm que saber ler, se elas quiserem ler sozinho o texto, e também elas podem ler na escola. E a minha intenção inicial foi de fazer um e-book. Por quê? Porque eu conciliaria ilustração, conciliaria a melodia, o canto e os exemplos musicais, tudo ao mesmo tempo. Mas as editoras ainda não estão preparadas para a edição de livros musicais. Eu tive muita dificuldade para encontrar um ilustrador que tivesse competência para fazer os exemplos musicais. Eu tive que nomear uma equipe, meus orientandos e meus amigos, para escolha de repertório. Muito trabalho. Principalmente para problema de direitos autorais, você não pode colocar exemplos musicais muito amplos. E também... Quantos compassos são autorizados? Somente 13, né? Parece que é 1/3, 1/10 do repertório que você usar, mesmo que seja de domínio público. Isso dificulta muito, as editoras não pegam esses livros. Não deveria ser assim, porque é para ensinar. E outra coisa também que era muito complicado, apesar da minha filha estar executando as peças, era o problema de gravação. Você tem que gravar em estúdios. Não dá para você gravar num lugar que não tenha um preparo acústico, daí você perde a qualidade. Depois nós tivemos outro empecilho, nós não sabíamos se poderíamos colocar CD ou pendrive no livro, porque é o que habitualmente se faz. E nós resolvemos implantar, eu e meus orientandos, nós resolvemos implantar um site onde a pessoa que compra o livro pode acessar esse site. Através de uma senha. Através de uma senha que está no próprio texto. E você ouve. E você pode ouvir todos os textos. Então, a criança lê, pode ouvir o texto, e os exemplos musicais ficaram mais fáceis de ser feitos, porque foram feitos por músicos, não é? E também o ilustrador, é muito complicado você achar um ilustrador que tenha esse perfil do texto. E o perfil infantil também. O perfil infantil eles têm, mas eles são preparados assim para fazer os livros normais, que toda criança gosta.
esse livro tinha que ter uma certa... Ele tinha que acompanhar a história. Então, eu tive várias reuniões com o Olavo, e foi muito bom, porque no começo ele trouxe... Nós tínhamos a fadinha mágica, tínhamos a formiguinha, e ele trazia umas coisas que não combinavam com a minha ideia. E aí chegou Daí nós fizemos umas 4, 5 reuniões e chegamos num consenso, e eu achei que ia assim, ser a abelhinha. Que ia ser a abelhinha e que todas as musiquinhas seriam feitas como eu imaginava aquela fadinha, como eu imaginava a bruxinha, enfim, é muito complicado isso, né? Claro. E esse livro não foi o primeiro livro que eu pensei. O primeiro livro ficou 2 anos e meio parado nas editoras, porque eu não conseguia que ninguém publicasse, Sim. nem e-book e nem que tivesse esse problema dos direitos autorais. Eles ficavam com receio dos direitos autorais. Então, eu primeiro publiquei esse, que foi muito mais fácil, muito menor, e o segundo livro agora, que seria o primeiro, vai sair daqui 2 meses. Opa, que bom. Que vai ser a Turma da Dodge, onde cada criança tem um nome apropriado à nota. E isso já vai sair daqui uns 2 meses pela editora Musa, que é uma editora que está me correspondendo aos meus ideais. Claro, né? Eles claro. estão fazendo muito bem toda essa parte de gráfica, os textos também, eles têm um cuidado muito grande. Que bom. Eles têm um perfil infantil, né? Então isso ajuda muito. Que bom. Que bom. E você já falou da complexidade para produzir livros infantis. É muito difícil. E você está pretendendo lançar agora o segundo, que seria o primeiro, né? Que seria o que primeiro. Deveria ter sido o primeiro. Deveria ter sido o primeiro. Mas eu não encontrei uma editora que publicasse nem em e-book, nem... A única que se comprometeu a fazer e fez muito bem foi a Musa. Então... realmente eles já tinham alguns livros. Tem que haver um casamento enorme para tudo. Senão... A Ana, que é a chefe da Musa, ela gostou dos meus livros, ela ficou assim, Ótimo. parceira. Então ela telefona, Sônia, faça isso, o que você acha? Vamos fazer isso. Então tem que ter esse entrosamento. E a equipe que está trabalhando comigo também está tendo um excelente entrosamento. Eu tenho o Eliomar Manzo, que faz... Nós coletamos repertórios, eu tenho o Trajano, que faz os exemplos musicais, digita, passa em alta resolução, eu tenho a Flávia, que me ajuda, tenho o Iane, que tem um estúdio de gravação. Então, eu consegui formar uma equipe e, ao mesmo tempo, levar essa equipe para a Musa, que está fazendo muito bem O ilustrador, eles me indicam, né? Cada livro tem o seu ilustrador, de acordo com a necessidade do livro. Né? Que bom. E a história eu crio. E a história você cria. A história eu crio. E também eu tenho sempre essa intenção. A professora pode aumentar o material pedagógico que tem no livro. Sim, pode recriar em cima. Ela pode recriar em cima. Só que para ela recriar, ela teria que saber música. E é isso o problema que nós estamos enfrentando. Por exemplo, eu fui coordenadora de um grupo de pesquisa da Funadesp e nesse grupo de pesquisa ficou constatado que pouquíssimos cursos de pedagogia têm música na sua matriz curricular. Isso é um absurdo. E se tem, não é com a intenção de ensinar linguagem musical. É ensinar canto, mais ou menos, é ensinar algumas coisas, mas não a linguagem musical. Não. O que eu acho mais importante assim, no ensino musical por exemplo, o que é uma alfabetização? Você faz
alfabetização, você ensina a criança a ler, ensina a criança a grafar, ensina a criança a emitir o som, e ainda mais na música, isso é primordial. Não adianta você ensinar a criança a ouvir se ela não sabe grafar, se ela não sabe produzir, se ela não compreende o que é um compasso, o que é uma fração de tempo, o que é uma divisão. Isso tudo para a criança é muito novidade. E é muito complicado se ela não tiver uma professora. São conceitos, por exemplo, ensinar ritmo para uma criança. Não basta você ficar andando na sala para ele ter o ritmo, o pulso interno. Não adianta isso. Você tem que ensinar. E o pulso interno é uma coisa que tem que ser sentida. Ela tem que ser sentida, mas ao mesmo tempo, depois de sentir, a criança tem que saber como ela vai grafar aquilo. Claro. Né? Como ela vai grafar? Ela tem que ter essa realidade, né? Não só a realidade da escuta, mas a realidade da grafia musical. Então, não é inovador o que eu estou passando. Ensinar clave, ensinar compasso, ensinar ritmo, isso tudo... É normal para aqueles que normal, claro. Mas eu tento fazer isso de uma forma bastante lúdica. O como é diferente. O como é diferente. O como é diferente. Porque em qualquer disciplina nós temos a mesma coisa. Nós temos o essencial de cada disciplina que tem de ser ensinado, não é? Como soletrar, não é? Que eles não fazem mais. Como ditado, que eles não fazem mais. Escrever exceção com 4 S's. É a mesma coisa. Indiota, essas coisas maravilhosas que a gente vê por aí. Para quem está aprendendo, não é? Porque nós ficamos à mercê da mídia há muitos anos, né? Nós não tivemos um processo seletivo, nem os professores, só a turma que frequentava os concertos ou os shows de música popular de boa qualidade. Sim. Então, as crianças elas não estão com um repertório musical de qualidade. Sim. E isso está dificultando muito, né? Porque a mídia solapa tudo, né? Ela impõe uma escuta musical que muitas vezes deixa a desejar. Não é que eu sou contra qualquer tipo de música popular, tudo é válido desde que tenha qualidade, né? Desde que você tenha fundamentos. Justamente. Claro, eu acho que falta qualidade. Não que a música popular não tenha, nós temos... Tem coisas maravilhosas. Tem coisas maravilhosas. Inteiro, nós temos música e ritmos maravilhosos. E, por exemplo, na Europa, a gente ouve muito música popular brasileira, mas de boa qualidade. Claro. Você entende? Claro. Então, é isso que eu acho. Falta essa mídia falta o aprimoramento musical para você ser mais seletivo. E isso só o tempo vai trazer, porque desde 61 até 96, sem música, são quase 40 anos. Quase 40 anos. Né? Fora isso, depois, mais um tempo ainda para você... E as coisas na educação, é muito fácil perder tudo, mas é muito difícil de adquirir de novo. Claro. Então, você pode perder em educação, você pode perder uma coisa em 1 minuto. O que é ótimo agora é que nós estamos perdendo professores de todas as disciplinas. Isto é uma maravilha, não é? E o MEC ainda espera que venha, não é? Que venha do céu. Não, eu acho assim. Eu acho que a realidade, os ordenamentos pedagógicos são maravilhosos. São espetaculares. E o trabalho o que não está acontecendo é a coadunação do ordenamento com a instituição. A instituição não consegue trazer o ordenamento para dentro da sala de aula. Mas é claro, o que ele dita é completamente furado, então todo mundo abusa. Então abusa do professor. Eu não diria isso. Eu diria que existe uma fragmentação endêmica. Cada um faz as suas coisas sem uma parceria. E por isso que a interdisciplinaridade é tão importante. É exatamente o que falta. Porque precisaríamos ter um ordenamento feito com
os professores, Ótimo. com as instituições. Não, eles fazem os ordenamentos, eles copiam os ordenamentos. Furados e mandam. Não são furados, são excelentes. Não, eu sei disso, não é a qualidade deles que eu estou falando. É o caso que não existe com o Não, professor. não há existe uma consulta, coadunação não existe parceria. do real com Claro que o não. legal. Né? Então, Claro que não. não existe Os ordenamentos essa... são maravilhosos. É. Só que para ali. É. Só que para ali. Porque não, a nossa realidade econômica, social, cultural, não é a mesma do que os ordenamentos pregam. Né? Claro que não. E ainda demora muito. Por exemplo, se você dita uma norma agora, essa norma no Brasil vai demorar uns 10 anos para acontecer. Para acontecer. É o que acontece com a interdisciplinaridade. Né? Mas isso aí fica para outro programa. Mas só mais uma pergunta, que o nosso tempo está acabando. O projeto Pensar e Fazer Arte tem contribuído de alguma maneira para propagar a música nos ambientes escolares? Eu vejo o projeto Pensar e Fazer Arte de uma forma riquíssima. Você mesmo nós temos aí 110 entrevistas, nós temos... Quase 120. Já. Nós temos aulas que eu já representei esse congresso com você em congressos internacionais. Muitas vezes nós fizemos colóquios em livrarias. Sim. Que as pessoas nunca tinham ouvido falar de ópera, nunca tinham ouvido falar de um compositor, ou de um autor, cinema que tivesse de um etc. Shakespeare, quantas coisas nós... Nossa Senhora. E eu acho assim, primeiro, ele forma um repertório não só musical, um repertório Educacional. artístico, interdisciplinar muito bom. Você sempre procura conciliar cultura, educação, E arte. música e artes plásticas. Então, nós já tivemos aulas de cinema, teatro, My Fair Lady. Nossa. E esses contextos são 30 aulas abertas para serem apresentadas onde for necessário, é só nos comunicar. Eu acho que a única coisa que ainda falta no projeto, e nós já pensamos nisso, né, que é uma coisa que a gente está querendo fazer, é a publicação de livros pedagógicos mesmo. Né? Logo, logo. Né? Sônia, essa é uma coisa que nós temos que pensar, mas o nosso tempo acabou. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença e gostaria de agradecer ao telespectador pela audiência. Muito obrigado.